Olá, hoje a gente vai mergulhar num argumento bem fascinante, que usa a matemática para tentar responder uma das maiores questões da humanidade. O argumento que a gente está analisando hoje apresenta um caso bem provocador. A ideia de usar a pura lógica dos números para, quem sabe, provar que existe um Criador. Vamos ver como essa linha de raciocínio funciona. Primeiro, vamos entender a relação entre ciência e o sobrenatural. Depois a gente entra no mistério da matemática, ok? E se ela foi inventada ou descoberta. Daí vamos falar sobre o Pi, uma fórmula como o universo me parece escondido. E por fim, a ideia da matemática como uma linguagem de criação. Para começar, o argumento estabelece as suas próprias regras, sabe? Ele traça uma linha bem clara entre o que é o mundo natural e o que seria o sobrenatural. A premissa básica é esta. O método científico, por sua própria natureza, se limita ao que ele pode observar e medir. Ou seja, ele só funciona dentro dos limites do nosso universo. E aqui a definição de sobrenatural é super importante. A ideia não é de algo mágico ou místico, mas simplesmente qualquer coisa que esteja fora, que seja externa ao nosso universo físico. E para ilustrar isso, o argumento usa uma analogia bem forte. É como olhar para a Mona Lisa, tentar achar o Leonardo da Vinci dentro da pintura. Ele não está lá, né? Ele está fora da sua criação. A lógica daqui é a mesma para um criador do universo, ok? Com essa base definida, o foco agora se vira para a natureza quase enigmática da matemática em si. Pensa bem. A matemática é uma coisa que existe puramente na nossa mente. Não dá para tocar, não dá para ver, não é um objeto físico. E ainda assim, essa coisa abstrata descreve com perfeição tudo no universo. De um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. É um paradoxo e tanto, né? Então, a grande pergunta que move todo o resto do argumento é essa. Como pode uma coisa que, a princípio, só existe como ideia na nossa cabeça, ser a linguagem que explica absolutamente tudo o que é físico e real? E para essa pergunta, a nossa fonte de análise apresenta duas respostas possíveis, dois caminhos para a gente pensar na origem da matemática. A questão é, a matemática foi inventada por nós, seres humanos, para descrever o mundo que a gente via? Ou será que ela sempre existiu como uma verdade fundamental do universo e a gente só a descobriu? Uma tem origem natural e a outra sobrenatural. Para tentar defender a hipótese da descoberta, o argumento traz a sua primeira grande evidência, o famoso número π. Todo mundo conhece o π, né? Aquele 3,1415,9 e vários pontinhos. A razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Mas o argumento diz que ele é muito mais do que só um número útil. Ele é algo que transcende a capacidade humana de invenção. O π é universal. Ele é o mesmo em qualquer lugar do cosmos. Ele é infinito. Seus dígitos nunca terminam e nunca se repetem. E talvez o mais importante, ele continuaria existindo mesmo que nenhum ser humano existisse para pensar nele. Aí é que vem o pulo do gato do argumento. Como é que nós, seres finitos, vivendo num universo que também é finito, poderia ter criado do nada um conceito verdadeiramente infinito? A conclusão proposta é que não poderíamos. A sua origem teria que vir de fora do nosso mundo finito. Agora, se o π já é uma evidência interessante, o argumento apresenta em seguida o que ele chama de prova mais forte. Um universo inteiro de complexidade, de beleza, escondido numa fórmula matemática bem simples, né? Tudo começa com essa equação aí. Z é igual a Z ao quadrado mais C. Lá nos anos 70, alguém teve a ideia de pegar essa fórmula e jogar os resultados dela num gráfico.
O que apareceu foi totalmente inesperado. Primeiro, apareceu essa fórmula complexa, né? O conjunto de Mandelbrot. Mas a parte maluca foi quando começaram a dar zoom nas bordas dessa forma. E quanto mais zoom eles davam, mais padrões incrivelmente detalhados e infinitos apareciam. O ponto crucial aqui é que ninguém desenhou isso. Os padrões já estavam lá, escondidos na fórmula, só esperando para serem encontrados. Foi uma descoberta e não uma invenção. Esses padrões têm um nome, são os fractais. Um fractal é basicamente um padrão que se repete infinitamente. Não importa o quanto você aumenta o zoom. E o conjunto de Mandelbrot é o exemplo mais famoso disso. E agora, a gente chega na parte final. O momento em que o argumento conecta esse conceito matemático super abstrato com o mundo natural ao nosso redor aqui. O que se percebeu é que esses mesmos padrões fractais da matemática pura, eles aparecem em todo lugar na natureza. Nas folhas de uma samambaia, no formato de um floco de neve, na forma como um raio se espalha no céu, até no contorno de um litoral. É o mesmo padrão em dois reinos completamente diferentes. Então, a conclusão do argumento é a seguinte: se a matemática e o universo compartilham a mesma linguagem de design, a mesma assinatura, né? Os fractais, isso sugere que ambos tiveram o mesmo autor, uma única mente inteligente por trás dos dois. E essa ideia, na verdade, ecoa o que é uma das maiores mentes da história da ciência, Galileu Galilei. Já dizia há muito tempo. E assim a análise desse material nos deixa com uma pergunta final para refletir. Afinal, a matemática é só uma ferramenta que a gente inventou para entender o mundo? Ou ela é o próprio projeto de um criador que a gente está pouco a pouco conseguindo descobrir?